Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é esse Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos, o pai e a mãe? Como, pois, agora desci do céu? Versículo 43. Respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu lhe ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Isso tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, o que tem sobre isso? Por mim viverá. Verso 58. Esse é o pão que desceu do céu. E nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer esse pão viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus quando ainda ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Fácil o discurso? Sim ou não? Não. Uma paulada. E esse aqui era o dia que Jesus estava, assim se a gente pode dizer, Jesus estava com a pau virada esse dia. Porque ele vai apertar mais ainda. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, dura esse discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isso vos escandaliza? Agora ele vai dar uma acelerada, ele estava só começando. E que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde ele primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito, são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem não havia de trair. E prosseguiu, por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. E se você acha que Jesus estava meio com a pá virada aquele dia, no 67 ele comprova. Então perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Aqui minha mãe falando. Eu me lembro de alguns episódios da minha infância. Eu me lembro do dia que a minha mãe estava discutindo com a minha irmã, daquela crise, né, própria da adolescente. E a minha mãe lá, e minha irmã discutindo. Aí minha mãe falou que ela tinha que cuidar das coisas. Ela falou assim, a minha irmã falou assim, mas eu não pedi para nascer. Já escutou? Essa frase parece que ela atravessa o século. Toda era tem algum adolescente falando isso. Mas a minha mãe ficou tão irada com essa frase. Tão irada com essa frase. Ela já estava muito brava. Né? Ela falou assim, não, porque minha irmã falou assim, não, você que tinha que cuidar de mim, porque eu não podia nascer, eu vim para cá porque você quis. A minha mãe olhou bem para a cara dela, falou assim, você não pediu para nascer? Não. Você nasceu porque eu quis? Então você vai sair do mundo também porque eu quero. Sou eu que trouxe, eu que tiro. Aí a discussão estancou, assim, imediatamente. Eu fiquei olhando, procurei uma vassoura. Vou dar uma barriguinha aqui. Cara, uma das coisas que acontece com você, comigo, qualquer um de nós, nessa crise chamada adolescência,
quando você tem que, mesmo que não conscientemente, responder a pergunta: por que você está com essa pessoa? Vou fazer a pergunta para você. Você ama seus pais? Sim ou não? Se você encontrasse com um cara igual seu pai num ponto de ônibus, na rua, no shopping, aqui no colégio, ele seria seu amigo? Essa é uma pergunta que você vai ter que responder no adolescente. Querendo ou não? Você ama sua mãe? Por que os seus amigos todos têm características completamente diferentes dela? Ela é o tipo de pessoa que você escolheria para ser seu amigo? Porque a pergunta que a gente tem que fazer, que faz e que toca lá no fundo, não é se você ama ou não. É por que você ama ou não. Estou falando que me lembro de histórias de infância. Um dia, todo dia meu pai chegava em casa e nossa família era tradicional mesmo. Tipo, não se põe nenhum livro em cima da Bíblia. Isso era até hoje. Isso entrou em mim. Então eu estou em casa e se o celular está com o aplicativo da Bíblia, eu já deixei ele embaixo. E aí, meu pai chegava em casa e a gente ia lá, corria, meu pai falava: vence, pai, Deus abençoe. Mas vença, pai, Deus abençoe. Não era Deus abençoe que eu queria. Não era que eu queria. Deus abençoe, não. Eu queria alguma coisa. Assim, a bênção não precisa ser materializada. E aí, um dia eu falei assim: acho que hoje eu vou ajudar meu pai nesse negócio dele. Aí eu olhei, ele estava trabalhando com o carro da casa do brincador e o carro dele ficava em casa. Eu olhei e falei: esse carro está sujo. Eu vou lavar o carro. Então já bênção, eu vou dar. Vou facilitar para ele. Entendeu? Aí eu peguei um balde, coloquei sabão, olhei para o carro e falei: esse carro está muito sujo. E essa esponjinha que eu tenho aqui não vai dar conta disso. Eu pensei: o que a minha mãe faz por uma coisa que está muito suja? Fui lá embaixo do tanque, peguei uma esponjinha e na plastiquinha dela estava escrito Scotch Brite. Você sabe como que ela é, né? Ela tem uma parte verde. Eu olhei para aquilo e falei assim: mas isso aqui ainda não vai dar conta. Aí a cabeça da criança, comecei a lavar o carro com esse Scotch Brite. Fui lá, peguei um sapólio. Se eu tivesse sido orientação, eu teria ficado milionário, porque eu envelopei o carro da mãe. O carro fosquei mesmo. Inteiro, tudo fosco. E esperei, isso foi de manhã. Esperei meu pai chegar. Aí quando deu 8 horas da noite, meu pai chegou. Aí eu falei: pai, eu lavei o carro hoje. Ele falou: isso aqui não tá, filho, que legal, lavei lá. Só que ele tava um caco, ele falou: obrigado, e foi pro quarto. Falou: não, pai, eu lavei o carro. Tá, vamos lá ver. Aí foi lá, quando acendeu a luz da garagem, ele contemplou. Ele ficou sem palavras, sem palavras. Eu tava fosco, eu tava todo. Aí ele tocou no meu ombro e falou assim: obrigado. Ele chorava por dentro. Aquilo custou uma grana. Tive que pintar o carro. Eu queria muito alguma coisa dele. Essa é uma coisa que você e eu vamos passar. A Ellen White tem essa frase, esse episódio aí de a crise da Galileia. Mais alto? Crise da Galileia. Eu vou dizer para você algumas coisas sobre isso. Eu vou falar de crise, então se você se sentir incomodado, é isso mesmo. Todo cristão, todo aquele que um dia se propôs a seguir Jesus, vai passar por uma crise. Eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando. E essa certeza fica mais sólida quando eu olho para a Bíblia. Olha para os patriarcas. Todos eles, em um momento, passaram por uma crise que marcou a vida deles. Deus chegou para Abraão e falou assim: Abraão, sai da tua casa, da tua parentela e para uma terra que eu te mostrarei. Abraão teve que ter fé para falar: sim, Senhor, eu vou? Sim, ele não sabia qual que era a terra. Mas tem uma coisa nesse aqui. Ele fala assim: eu te engrandecerei o nome. Eu vou fazer de ti uma grande nação. E Abraão saiu de Ur, saiu de Arã, foi para onde essa terra, e Abraão ficou multimilionário. E Abraão não tinha o que Deus prometeu para ele. Portanto, Abraão olhou para Jesus, escutou sua voz e falou: o que ele está me propondo é muito melhor do que o que eu tenho.
porque eu vou morrer sem descendência. Ele está me propondo uma grande nação tão numerosa quanto a areia do mar. Ele ficou muito, mas muito rico. Abraão foi para o Egito, falou 3 bobagens e saiu do Egito com muito mais grana. Não é isso? Ele mente para outro rei. Ele fala. E como que ele sai de lá? Abençoado. Abençoado, com mais grana ainda. E todas as bobagens que Abraão faz beneficiam ele. Pergunto para você. Você conhecendo a história de Abraão, já conhecendo, e Deus chega para você e fala assim, quer fazer a mesma coisa? Você falaria sim ou não? Claro que sim, era muito mais vantajoso. Só que chega uma hora que Deus chegou para ele e falou, Abraão, pega o seu filho. O seu único filho, Isaac, é quem ama, e devolve. Aí é diferente. Porque ele não está recebendo nada. Não tem vantagem nenhuma nisso. Nenhuma. Jacó passou a vida toda tentando convencer alguém daquilo que Deus já tinha prometido para ele. Ele tenta. Tentou a mãe, tentou o pai, tentou alguma coisa, criou um artifício para a sua própria primogenitura. Saiu de lá, se deu na... Ele e Labão era uma briga feia, né? E ele vai lá, ele se dá bem em cima de Labão, muito bem. Jacó saiu com uma mochila nas costas, e quando ele sai da casa de Labão, ele está como? Rico. Riquíssimo, e tudo dá certo para Jacó. Só que teve um momento que o irmão furioso dele vai encontrar com ele, e não tem jeito. Quando a faca encosta na garganta, o que você vai fazer? E agora ele está lá no Jaboque. E olha para Jesus e fala, qual é o seu nome? Jesus fala, não é assim que fala comigo. Eu não estou falando do meu nome, eu estou falando do seu. E quem está aqui e tem tudo a perder, é você. Entrega. Eu quero tudo de você. E lá, e ali, no Jaboque, Jacó vira Israel. Eu posso citar a crise de todo mundo aqui. De todo mundo. Alguns autores falam sobre isso, Morris Venden fala sobre isso, ele chama isso de crise de submissão. É quando você passa, é como se você passasse a vida inteira brincando de polícia ladrão, e quando você está brincando de polícia ladrão, você escutou a janela da sua casa quebrando e alguém pulou lá dentro. Aí fala, acabou a brincadeira. Em algum momento Deus vai chegar para você e falar, acabou a brincadeira, eu vou dizer por quê. Porque de alguma forma, todos nós, quando ouvimos falar do Evangelho, nós fizemos esse cálculo. Todos nós. Quando o Evangelho chegou no seu ouvido, ele chegou como? Olha, eu quero falar para você de Jesus. Isso significa que você vai perder o seu emprego. A sua faculdade vai ficar longa. Eu quero falar de Jesus, você vai ganhar bem menos, você vai enfrentar uma porção de lutas, a sua vida vai ser uma porção de sofrimento. E é possível que você não veja nada das recompensas que de alguma forma ele pode te dar. Você vai perder uma parte da família, você não vai mais ter filhos divino militar. Algumas pessoas vão passar a te odiar por causa disso. Foi assim que o Evangelho chegou no seu ouvido? Sim ou não? Não, ele não chega, porque o Evangelho, quando chega nos nossos ouvidos, ele chega em termos mercadológicos. É sempre do custo-benefício. Venha para Jesus. Como está a sua família? Sua família está desarrumada? Vem para Jesus. Jesus dá um jeito na sua família. Não é assim que o Evangelho chega? Olha, você tem uma danação eterna aí. O fogo vai cair. Nós não cremos no inferno eterno, mas alguém vai queimar. O fogo vai cair. Você precisa estar lá. Existe um céu, ruas de ouro, rio de cristal, coroa, bala de estrelas e tal. Não tem boleto, não tem chikungunya, não tem nada disso. Você faz o cálculo. Não precisa de ser muito esperto para decidir entre isso. Você aceita Jesus como seu salvador pessoal e Senhor da sua vida. Jesus te ama. É assim que o Evangelho chega. E o que a minha mente mercadológica faz? É vantajoso. É vantajoso. Pedro, está vendo essa quantidade de peixe que tem aí? Eu sou o Senhor da sua vida. Não tenha dúvida. Eu vou conseguir sustentar a sua família. Pedro, pode sair do barco e me seguir. Eu sou capaz o suficiente de deixar você bem. Vem, Pedro. E Pedro falou, mas ser discípulo dele? Esse cara é o melhor do mundo. Eu vou. Quando Judas olhou e falou, é ele. Ninguém faz as coisas. Ele pegou o marmitex do menino e transformou aquele marmitex numa alimentação para uma multidão inteira. É ele. Não pode ser ele.
Os fariseus colocavam todo mundo na roda. Jesus chegava e dobrava eles, mas assim com 2, 3 palavras. Ele falava, é Ele. E tudo que eu quero para a minha vida vai ser resolvido com Ele. Então Jesus faz um discurso desse aqui. E sabe o que Jesus está falando aqui? Sobre liberdade. E qual é a dureza do discurso? Eu vou dar uma transportada. Essa é a parte que fica incômoda. Vocês já ouviram falar da expressão livre-arbítrio? Essa expressão atrapalha mais que ajuda. Por quê? Porque tecnicamente você não tem livre-arbítrio. Não, nós vamos pensar assim. Você está assistindo um jogo de futebol, certo? E no jogo de futebol tem um time de azul e um time de verde. Mas tem uma pessoa que fica rodando o campo que não está nem de azul nem de verde, não é o goleiro, que está de preto. Quem que é aquele cara lá? E a gente chama o juiz de quê? De árbitro. Num jogo, tem 22 em campo. Só um é árbitro. Só um está arbitrando. Na trama do universo, quem arbitra? Deus. Você arbitra alguma coisa? Então que liberdade é essa? Peraí. Vamos pensar numa coisa. Você ama, sim ou não? Vai associando. Qual é o elemento fundamental para que exista amor? Liberdade. Se eu chegasse para minha esposa e falasse assim, Luciana, presta atenção. Hoje é 14 de novembro. Não, o dia que eu conheci ela foi 4 de março. 4 de março. 4 de março de 2001, às 3h58 da tarde. Agora eu não sei. A partir de hoje você vai me amar. E pô, ela estaria rindo até hoje. Por que eu não posso falar isso? Por que você não pode chegar a pessoa e falar, você me ama a partir de agora? Porque a pessoa é livre para não te amar. Simples assim. É por isso que a gente tem que conquistar o amor. Porque a pessoa tem a liberdade de dizer, eu não te amo e não quero te amar. Vocês estão concordando comigo, sim ou não? Sim. Deus é soberano. E essa realidade é esmagadora, quer você queira, quer não. Soberano. Um dia eu estava numa sala de aula, eu falei isso, uma menina falou assim, eu não aceito Deus porque é assim. Eu falei, então você vai ter que arrumar outro universo para você morar. Porque nesse universo, Deus é soberano. E muitas vezes nós falamos assim, Deus, faça a sua vontade. Amigo, a vontade de Deus é feita de qualquer forma. Sério, qualquer forma. Não acontece nada no universo de Deus que ele fala assim, o que está acontecendo aqui? Você imaginou Deus fazendo isso? O que está acontecendo ali naquele planeta lá? Vocês não me avisaram? Olha, isso aqui eu não queria. Não! Tudo que acontece, acontece de alguma forma que Deus permite. Na permissão dele. Deus não é passivo. Deus não é passivo em absolutamente nada. Ele é soberano. Você não vai escolher se vai ressuscitar ou não. Todo mundo ressuscita. Verdade? Verdade. Verdade. Perdido ressuscita. Salvo ressuscita. Todo mundo ressuscita. Por quê? Porque Deus é soberano. A pessoa morre porque pecou. E ressuscita porque ele garantiu a ressurreição de todo mundo. O que é pecado? Quem fez a lei? O próprio Deus. Portanto, quem define o que é pecado? Deus. Quem inventou essa história chamada pecado, então? Quem que inventou essa história chamada pecado? Amigo, foi Deus que inventou o pecado. Porque quando ele fala assim, dessa árvore vocês não comem, ele criou um pecado ali. Quem que chama você de pecador? Deus. Se Deus falar que sentar em bancos vermelhos é pecado, passa a ser pecado. É Ele que diz o que é pecado e o que não é. E se Ele falasse que 1000 coisas eram pecado, 1000 coisas eram. Eu falei aqui no começo, por que você não come carne de porco? Porque faz mal para a saúde? Sorvete faz mal para a saúde. Foi isso que você disse. Você falar para mim que você não come carne de porco porque faz mal, seu argumento não dura 5 minutos. Carne de porco faz mal. Por que você não come carne de porco? Porque Deus falou, não coma. No momento que Ele falou que comer porco é pecado, passou a ser pecado. O que é isso? Soberania total. Total.
Quantas pessoas vão glorificar a Deus no final da história? Quantos vão dizer, verdadeiros e justos são os teus caminhos? Todos. Todo mundo! Deus nunca perde em nenhum debate. Ele nunca perde em nenhum conflito. E de alguma forma, tudo acontece do jeito que Ele quer que aconteça. Deus endureceu o coração de Faraó. Sério? Sabe o que Moisés está querendo dizer? Deus sabia exatamente qual era a praga que abriu o coração de Faraó. Se o filho do Faraó morresse no primeiro dia, eles tinham saído no primeiro dia. Ou não? Claro. Então que hora que eles saíram? Na hora que Deus falou, agora sai. Eu dou a minha vida. Ninguém tira a minha vida, ele fala. Se Jesus tivesse falado essa frase assim, ó, Pai, em tuas mãos, entregue o meu espírito. 10 horas da manhã, ele tinha morrido 10 horas da manhã. Que hora que Jesus morreu? 6 da tarde. Na hora que ele quis. Você não tira a vida, ele fala. Eu entrego. Isso é Deus. Soberano. Onde é que está a minha liberdade, então? Você é livre para navegar nas escolhas que Ele te dá. Você não cria escolhas. Nenhum de nós criamos escolhas. Você pode escolher se você vai entrar no ônibus ou não. Mas depois que você entrou no ônibus, você não escolhe mais para onde o seu ônibus vai. Simples assim. Você se sente e vive a salvação em Cristo Jesus. Mas e você pode dizer que você escolheu Cristo Jesus. Mas antes de você escolher Cristo Jesus, Ele estava na cruz dando uma escolha para você fazer. Porque se Ele não estivesse na cruz, você não tinha escolha nenhuma para fazer. Todas as escolhas que fazemos são Ele que nos permite. Ele falou, eu vou dar mais uma escolha para você. Nós não criamos escolhas. Temos livre-arbítrio. Lembra que eu falei da liberdade e do amor? O que é necessário haver para que haja pecado? Tem mais uma coisa aí. Tem que ter liberdade. Porque se não tiver liberdade, não é possível pecar. Só pessoas livres pecam. O ambiente que gera o amor é o mesmo que gera o pecado. Porque só pessoas livres são capazes de pecar. E só pessoas livres são capazes de amar. Para que você ame verdadeiramente a Deus. E esse amor seja genuíno e vivido, Ele tem que te dar. Ele escolheu te dar a escolha de não amá-lo. Porque se você nunca teve a escolha de não amá-lo, você não pode dizer que ama. Eu entrei no hospital, meu pai olhou para mim, eu estava deitado na cama, no leito, e falou assim, fale um pouco de você. Eu levei um susto quando ele falou para mim. Eu falei, por quê? Eu falei assim, porque a gente conhece os filhos quando eles são crianças. E aí ele falou assim, você vai ficar a noite inteira aqui? Eu falei, vou. Ele falou assim, eu não quero que você venha mais. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque você está com um monte de coisa para fazer. Eu falei, é verdade. Então faz favor. As enfermeiras aqui são boas, elas são legais. A mãe está vindo também. Não quero que você venha mais. Eu falei, pai, eu não venho para cá porque você está precisando ou porque eu estou precisando. Eu estou aqui porque eu quero. Porque eu quero. E minha esposa falou isso para mim, você me ama? Eu falei, eu amo. Você ama? Por que você me ama? Cara. Aí pegou. Foi muito legal essa conversa, foi uma das melhores. Assim, o casamento foi o melhor por causa dessa conversa. Verdade. Mas, Luciana, eu vou falar umas coisas para você. E eu vou aproveitar e falar para você também. Solteiro. Quem está namorando aqui? Presta atenção. E tem que não está namorando, mais atenção ainda. Eu vi a doutora Marli aqui no lugar. Me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que eu estou certo. Mas você pode falar. Se você chegar para a pessoa e falar assim, eu te amo, seu namoradinho, seu legal. Sabe por quê que você me ama? Assim, porque você é gata. Sai correndo. Você não vai ser gata a vida inteira. Você é linda. Olha bem pra sua mãe, você vai ficar essa cara.
Você acha ela bonita? Ótimo, mas beleza tem um prazo de validade, ela não dura a vida inteira. Então você está com você que é bonito, 2 dias que você corre. No dia que você ficar feio, acabou o amor. E você vai ficar feio. Ou não vai ser bonito como é hoje. Segunda coisa, mais cedo ou mais tarde você vai descobrir que tem um monte de gente bonita no mundo. Então ele está com você, a pessoa está com você porque você é bonitinha, vai descobrir que a secretária dele também é bonitinha. Aquela pessoa que está lá no busão também é bonitinha. Aquela menina na porta da faculdade também é bonitinha, tem um monte de gente bonita. Um monte de gente. A juventude é em essência bonita, todo mundo bonito. Ah, eu te amo porque você é muito legal. Ah, isso é pior ainda. Ninguém é legal todo dia. É? Não, eu com fome. Com os amigos, cara. Você me encontrar e falar assim, cara, eu estou com fome. Desconsidere tudo que eu vou falar para você. Eu com fome sou outra pessoa. Ninguém é legal toda hora. Ninguém é legal com dívida. Ninguém é legal tenso. Ninguém é legal preocupado. Ninguém é legal na intimidade. Na intimidade nós somos. E a gente não é legal. Eu falo, por que você é melhor? Eu falo assim, eu vou falar uma coisa para você. Eu te amo porque eu quero. Eu quero. Tem hora que você tem vontade. Tem hora que eu tenho vontade de falar, Senhor, pelo amor, vai. Eu quero. Eu quero. Jesus chegou para Pedro, ele falou para todos os discípulos, ó, quando eu parei de falar do benefício, comecei a falar do custo, todo mundo foi embora. Porque o Jesus que alimenta é muito fácil de ser aceito. O Jesus que promete um reino é fácil de ser aceito, é a lógica do mercado. O Jesus que conserta sua família é fácil de ser aceito. Ninguém precisa ser transformado para aceitar o Jesus que promete o céu. Ninguém. Não há nenhuma necessidade de transformação para isso. Nenhuma. O coração humano, no cálculo simples do custo-benefício, vai querer o céu. Não há nenhuma, repito, necessidade de ser regenerado para querer coisas que lhe são melhores. Mas quando você diz assim, Senhor, não importa o que o Senhor faça, eu te amo porque eu quero amar. E de ser o que Jó falou, mesmo que ele me esmague, eu amo, eu quero, eu prefiro ele. Aí você tem que estar transformado. Mas eu digo uma coisa para você. O desejo que nós temos pelas coisas de Deus, pelo céu, pelas benesses desse relacionamento, não é, nunca foi e nunca vai ser combustível suficiente para as pancadas que a jornada dá. Eu amo Jesus. Por quê? Porque Ele sorriu para mim. Porque Ele dá um céu para mim. Porque o Deus de toda a glória vai me abraçar. Amigo, você não aguenta uma cara amarrada na porta da igreja com esse negócio. Vem para Jesus. E vem para esse ambiente maravilhoso. Esse ambiente nem todo dia é maravilhoso. Tem dia que você vai encontrar um cara na porta da igreja que vai te dar vontade de nunca mais voltar. Será que isso já não aconteceu? Já aconteceu isso com você? Não. Você vai ser traído. E na hora que você for traído, você vai falar assim, esse negócio está ficando caro demais para mim. E a hora que Jesus pergunta, e aí, e você? Vai embora também? Todo mundo foi embora. Jesus olhou para os discípulos e falou assim, ó, a galera do custo-benefício já foi embora. Agora eu pergunto para você, você está aqui por quê? Porque daqui para frente, se você já leu o Evangelho de João, do capítulo 6 para frente, o chicote vai estralar. E mesmo, por agora, daqui para frente é cruz, amigo. Eu vou sair daqui e o caminho é reto para a cruz. E não ache que se vão me perseguir, não vão perseguir vocês que são meus discípulos. E vai ter muito momento que você vai olhar e falar assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou levando vantagem nenhuma com isso. Vou embora também? Você está comigo por quê? 68, Pedro respondeu. Mas lembra que a resposta de Pedro terminava usando o negócio dele. A gente fala umas coisas de Pedro, eu acho que Pedro é injustiçado. Porque a gente fala muito que Pedro falava primeiro e pensava depois, né? Já ouviu isso? Mas olha as frases que ele falava. Eu não consigo falar essas coisas nem pensando. Ele pensa, mas ele dá umas assim, ó. Não, verdade. Tem hora que ele fala, por exemplo, Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fala.
falava, Pedro, essa frase é tão inteligente, mas tão inteligente que eu tenho certeza que não foi você que falou. Não foi carne e sangue, filho. E outra, Jesus falou assim, não foi carne e sangue que te revelou. Não tava. Ele falava umas frases assim, top demais. E falava umas frases em momentos tensos. Se és tu, manda-me ter contigo. Pedro não era um cara burro. Não era, não. E ele falava das coisas que vinha de dentro mesmo. Por isso que ele não ficava pensando muito. Ele acreditava naquele negócio. E quando a gente coloca Pedro e os outros discípulos na mesma categoria de todo mundo, os discípulos eram pessoas comuns, não eram. Porque nenhum discípulo é uma pessoa comum. Nenhum. E quando Jesus chamou você para ser discípulo, ele colocou você na categoria do incomum. Porque esse é o tipo de frase que o discípulo diz. Isso não é produto de raciocínio. Ele olha para Jesus e fala, Senhor, para onde nós vamos? Para onde, mano? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Senhor, eu te aceito pelo que você é. É isso que ele falou. Eu vou para onde? Para onde eu vou? Eu te conheci. E agora minha vida não faz sentido sem você. Eu vou para onde? É muito mais do que comer e beber, morar bem e ter um futuro. Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que você é você. Aquele dia Jesus está demais, mano. Demais. Beleza? Vamos escolher eu em número de 12, contudo um de vós é desviado.